Paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui de EBD em Foco. Eu me chamo Herberson, eu vou ministrar agora a lição número 5, que tem como título Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Nós estamos estudando a revista CPAD do quarto trimestre do ano 2021, essa lição que vem comentando sobre o apóstolo Paulo. E agora nós vamos começar a falar da teologia do apóstolo Paulo. Nós falamos até a lição 4 mais sobre o contexto de Paulo, a vida de Paulo, a conversão dele, o chamado dele para ser apóstolo. Então passamos por vários temas importantes, interessantes, com aplicações práticas muito boas. Então se você acompanhou as primeiras lições, a lição 1, 2, 3 e 4, ou pelo menos leu na revista, deu uma estudada, você já tem uma noção geral sobre o apóstolo Paulo. Agora nós vamos entrar dentro do conteúdo da pregação, da ministração, dos escritos do apóstolo Paulo. E a mensagem principal que Paulo pregava é essa aqui, Jesus Cristo e este crucificado. Dentro da lição, a gente vai ver que nós vamos falar do Evangelho de Jesus de forma geral, da crucificação e da ressurreição. Tá? Tudo isso, né, formando aí a base teológica de Paulo, da sua pregação, né, dos seus escritos, das suas cartas. E essa mensagem que Paulo, né, pregava, ele deixou como exemplo para nós o que nós devemos pregar. Então, a aplicação prática dessa lição ela é muito boa. Por quê? Ela corta aqui dos dois lados. Primeiro, porque ela vai falar do Evangelho para nós, para que nós possamos nos fortificar, né, nos fortalecer mais no Evangelho. Então, ao estudar essa lição aqui, eu particularmente, né, tive mais entendimento do Evangelho, consegui compreender mais um pouco sobre a obra de Jesus, sobre o que Jesus fez para me salvar. Então, foi uma lição que serviu, né, já para fortalecer a minha vida espiritual. Então, a gente fala da cruz de Cristo, fala do Evangelho, não é somente para o ímpio, é para o crente também. Nós somos edificados quando ouvimos a mensagem do Evangelho. Agora, essa mensagem, né, no caso, essa lição, ela também traz um alerta para nós da mensagem que nós pregamos. Quando nós vamos ministrar no púlpito, quando nós vamos pregar no culto, né, na EBD também, ministrar na EBD, né, ministrar no culto de ensino, no culto de domingo, no culto da rua, ministrar na casa de alguém, ministrar no hospital, no presídio. O que a gente deve pregar? Essa mensagem aqui, a mensagem é a mesma, Jesus Cristo e este crucificado. Nós temos que falar do Evangelho o tempo todo. Quando nós pregamos no Antigo Testamento, nós temos que falar do Evangelho. No EBD em Foco, a gente tem uma parte de estudos e sermões em PDF, para quem é assinante. Lá tem alguns sermões do Antigo Testamento, mas se você ler esses sermões, você vai ver que eu ou o Vitor, né, que somos nós dois que escrevemos os sermões, nós sempre vamos falar de Jesus, mesmo no Antigo Testamento. A mensagem, eu tenho um sermão lá que fala sobre Abigail, né, Davi, Nabal, enfim, a gente tem né, essa história ali, né, que está registrada em Samuel, Antigo Testamento, mas lá eu falo de Jesus, eu falo do Evangelho, eu apresento o Evangelho baseado na história do Antigo Testamento. Então nós temos que falar de Jesus o tempo todo, nós temos que falar da cruz de Cristo o tempo todo. Então essa é a mensagem principal, então é a mensagem do apóstolo e deve ser a nossa mensagem também. Então essa lição é um convite para que você possa entender mais do Evangelho, aplicar na sua vida e pregar mais este Evangelho. Então vamos acompanhar aqui a lição, faço o convite para que você possa acompanhar aqui essa aula até o final. Nós fizemos aqui do EBD em Foco, no caso eu e o Victor, fizemos uma live semana passada e nessa live nós falamos das cartas do apóstolo Paulo e também da teologia do apóstolo Paulo. E eu entrei um pouco em detalhes sobre, né, essa questão aqui da mensagem de Paulo principal. Falei, até citei a lição número 5. Você pode assistir essa live que você já vai... Ela ficou gravada, tá? A live ficou gravada, respondemos várias perguntas, tá no nosso canal do YouTube, tá? Você vai encontrar no nosso canal do YouTube a live que fala das cartas e a teologia do apóstolo Paulo. Então você assiste lá que você já vai entender um pouco, tá? Já serve de apoio para essa lição. E também dentro do EBD em Foco nós temos o conteúdo mais completo aí, né? Que a gente posta no YouTube somente o vídeo, mas nós temos também em áudio que você pode ouvir essa aula enquanto realiza alguma tarefa, quem sabe você gosta de fazer isso. Nós temos o aplicativo do EBD em Foco, que facilita bastante nesse sentido. Nós temos uma aula em PDF também,
né, que você que gosta de, né, ler alguma coisa a mais. Nós temos também curso para professores da EBD, está tudo disponível no site do EBD em Foco. E o slide em PowerPoint, que você pode usar na sua igreja para ministrar uma aula de excelência. O slide que eu estou usando aqui nesse vídeo, você pode adquirir ele no site ebdemfoco.com, né, além de cursos diversos, curso básico de teologia e estudos e sermões em PDF. Como eu falei, tem vários sermões lá do Antigo e do Novo Testamento, e nós procuramos sempre fazer sermões expositivos, né, e focados no Evangelho. Nós temos aqui o nosso WhatsApp, você pode mandar mensagem para receber subsídio, fazer parte do grupo, 94 98409 2869. Então, salva aí, manda mensagem, conte com a gente que nós estamos aqui para ajudar da melhor maneira possível. Vamos para o textuário da lição, que diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios 1, 23. Verdade prática, o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. Então, o Cristo crucificado, né, no caso, é o centro da mensagem. Tá? É o centro. Nós vamos ver durante a lição que nós vamos falar também da ressurreição de Jesus. É muito importante falar dos dois. Tá? Mas aqui a verdade prática enfatizou a questão da crucificação e mostrando que isso aqui é a verdadeira sabedoria para a salvação. Então, a salvação ela não acontece através de uma sabedoria humana, mas é a sabedoria divina que muitas vezes confunde. E o ser humano, né, ele acha loucura, que a gente vai falar, né, mais na frente. Né? Alguns acham escândalo, outros acham loucura, mas para nós é o poder de Deus para a salvação. A leitura bíblica se encontra em 1 Coríntios 1, 18 a 25 e 2 Coríntios e o capítulo 2, de 1 a 5. Tá? É 1 Coríntios de 1, 18 a 25 e 2, de 1 a 5. Como você já sabe, a gente avança para ganhar tempo no vídeo, mas durante a aula a gente faz referência a essa leitura o tempo todo. Então não se preocupe, nós vamos acompanhar estes versículos. É uma aula que está bem fundamentada nas Escrituras. Tá? O escritor da revista, né, o pastor Elianai Cabral, né, escreveu de forma excelente. Para mim, essa revista em si está sendo uma das melhores dos últimos anos. Muito bem escrita, fundamentada nas Escrituras, com aplicações práticas altamente relevantes e muito boa, né, assim, para nós fazermos uma aula bem profunda. Excelente, excelente, excelente. Parabéns, tá? Então vamos lá. A introdução aqui da revista diz assim: Paulo descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto, e por isso sua missão de vida foi pregar aos judeus e aos gentios. Então, através dessa mensagem, que é formada pela crucificação e pela ressurreição de Jesus, tá? Isso aqui a gente vai entender durante a aula melhor. Paulo ele vai pregar a todos, a judeus e gentios. Então, essa é a mensagem principal. Paulo descobre essa mensagem, aplica na sua vida e vai pregar essa mensagem a todos. O Cristo crucificado era o Salvador prometido das profecias do Antigo, né, dos antigos profetas de Israel. Então, quando, né, os profetas começaram a escrever, eles estavam falando do Cristo que um dia viria. Tá? Estava falando do Cristo que um dia morreria por nós. Então, as profecias já apontavam para Cristo. Assim, o crucificado foi sua mensagem principal, no caso central, né? Para ressaltar essa centralidade, devemos prestar atenção nas expressões que se destacam em suas cartas. Ele fala Evangelho de Cristo, o Cristo crucificado e o Cristo ressurreto. Então, nessa lição veremos o quanto a mensagem da cruz traz impacto à nossa vida espiritual e pessoal. Então vamos lá, centralidade da pregação de Paulo, tópico 1, ministério de pregação e o Cristo crucificado. Sem menosprezar os demais escritores do Novo Testamento, indiscutivelmente o apóstolo Paulo foi o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo. A gente não está menosprezando Pedro, Paulo, enfim, Mateus, João, todos eles tiveram um papel, né, na igreja primitiva, foram grandes pregadores, né, foram mártires, e, enfim, todos foram muito importantes, mas Paulo, né, ele realmente foi considerado, né, é considerado até hoje como o maior teólogo cristão. Deus usou Paulo nesse ministério especificamente. As suas cartas, baseadas na fidelidade aos ensinos de Cristo, lançaram os fundamentos das doutrinas cristãs. Então, as cartas de Paulo, elas não tinham como objetivo serem tratados teológicos, tá? Paulo não estava escrevendo um tratado teológico, ele estava escrevendo ali, né, para situações específicas. Então, eram cartas baseadas em situações que as igrejas estavam passando, porém, nessas cartas, Paulo usava a doutrina, os ensinos
Então nós encontramos as principais doutrinas cristãs dentro das cartas de Paulo, aplicadas, né, de forma prática em situações cotidianas. Isso facilita muito o entendimento da doutrina. Tá? Embora Paulo não tenha convivido fisicamente com Jesus, a gente sabe disso, que ele não conviveu com Jesus, mas ele recebeu toda a revelação do próprio Cristo. Gálatas 1,12, ele fala isso, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Isso aqui a gente estudou na aula passada, né, que Paulo ele recebeu a sua revelação do Evangelho, o seu Evangelho, o Evangelho que ele pregava, ele recebeu diretamente de Jesus. Tá? Então, ele viu Jesus depois que Jesus ressuscitou, ali quando ele se converteu, teve outras revelações de Jesus e recebeu o Evangelho diretamente de Jesus. Por intermédio desse ministério, judeus e gregos, orgulhosos de sua religiosidade e conhecimento, descobriram que a manifestação da sabedoria de Deus ao mundo é o Cristo crucificado. Então está lá dois povos, tá? Judeus e gregos. Os judeus, religiosos, né? Ali principalmente os fariseus e tal, aquela religiosidade rígida. Os gregos, né? Filósofos, tinham conhecimento muito profundo de várias coisas, de várias ciências. Porém, Deus manifesta a sua sabedoria ao mundo através de Jesus na cruz do Calvário. Tá? Então, essa é a sabedoria de Deus. Isso foi um problema, né? Foi um problema porque eles não aceitaram. Tá? 1 Coríntios 1,24. Mas os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, é apresentado para eles, Paulo prega, né? A base do evangelho de Paulo é justamente isso aqui. Tá? Pregamos Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Tá? Esse é o único meio de salvação. Deus está mostrando que não existe outro meio. Não é ter muito conhecimento, ter uma sabedoria muito grande, conhecimento adquirido. Não é nada disso que vai salvar o homem. Tá? A salvação ela vem através da mensagem da cruz. Então vamos para o tópico 1.2. A palavra da cruz é a loucura da pregação. Em uma de suas cartas, né, ali Paulo fala assim, porque a palavra da cruz é loucura. Olha só, tá? A loucura da cruz, 1 Coríntios 1,18. Então, realmente, o evangelho é algo, né, que, né, o ímpio ele não vai compreender, ele vai achar que é uma loucura. Tá? Havia uma mentalidade na época paulina em que a palavra da cruz era uma afronta aos religiosos e filósofos. Então a gente vai se aprofundar nesse sentido aqui. Por que a palavra da cruz afrontava a todos? Né? Nós temos, por exemplo, acreditar que uma execução romana podia ser um instrumento pelo qual a salvação dos pecadores fosse consumada era tolice para eles. Então a execução romana, uma morte cruel, uma morte ali de tortura, a pessoa não conseguia respirar direito, que estava na cruz, pendurada na cruz. Então ela tinha que forçar o pé para respirar, para se erguer. Quando ela forçava o pé, tinha um prego no pé que doía. E as costas rastavam ali naquela cruz. E como ele já tinha levado algumas chicotadas, então as costas estavam todas lanhadas na carne viva. Então a dor era insuportável. O sofrimento foi muito grande. Então Jesus sofreu ali naquela cruz. E esse tipo de sofrimento ser apresentado como o meio de salvação, aquilo que garantiu a nossa salvação, para eles era tolice. Então, nesse sentido, a cruz de Cristo não produziu atração, mas rejeição, pois era um instrumento de suplício e morte. Então, aqui só apresentando, né, que do ponto de vista dos gregos e também, né, dos judeus, a cruz não podia ser ali um meio de salvação, porque era um instrumento de morte, né, de sofrimento, de tortura. 1.3. Para os judeus e gregos. A cruz era considerada loucura, porque chocava a sabedoria humana. Então ela batia de frente, né, com a sabedoria humana. Enquanto os judeus queriam sinais físicos, milagres visíveis, acostumados ali no Antigo Testamento, mar se abrir, né, cair pão do céu, e dentre outros milagres que aconteciam, eles esperavam um Messias que viesse montado num cavalo, que destruísse ali o poder do Império Romano, que trouxesse uma libertação política. Então era isso que os judeus estavam esperando. Eles queriam um salvador que trouxesse uma libertação política. Já os gregos desejavam argumentos filosóficos que mostrassem a lógica da mensagem.
Então os gregos ficavam debatendo filosofia, tentando entender a lógica das coisas. Então eram povos que tinham essas características. De um lado, muito religioso, pensando no Messias que um dia viria, confiavam na vinda do Messias de fato, mas esperavam o Messias, né, poderoso, né, que trouxesse uma libertação política, e do outro lado estavam os pagãos, os gregos, que estavam preocupados apenas em debater filosofia e as questões aí da sabedoria puramente humana, né? Assim, o conteúdo da mensagem de Paulo gerava escândalo para os judeus, pois a cruz não era um espetáculo suntuoso, ou seja, né, maldito é aquele que é pregado no madeiro. A gente já comentou isso em aulas anteriores, tá, dessa maldição da lei, porque tanto que Paulo, depois que ele se converte, ele fala, né, que Cristo se fez maldição no nosso lugar, mas para o judeu que não se convertia, a cruz era um escândalo, tá? E ao mesmo tempo contrariava a retórica erudita dos filósofos gregos por causa de sua simplicidade. O evangelho é muito simples. O evangelho, ele tem uma mensagem que todas as pessoas têm a capacidade de entender. Jesus, quando ele se apresenta como o salvador da humanidade, ele está tornando ali fazendo algo acessível a todos. Todos os povos, de todas as culturas, podem adaptar, no caso do evangelho, para a sua cultura. Não é mudar a mensagem do evangelho, não é transformar o evangelho em outra coisa, não é nada disso. Mas o evangelho, ele pode ser, né, aplicado em todas as culturas, em todos os povos. Tá? Isso é algo muito, pode-se dizer assim, democrático. O evangelho é simples, a mensagem do evangelho não tem complexidade. Nós que muitas vezes nos tornamos complexos, né, tentando explicar coisas que a gente não consegue compreender. Na aula anterior mesmo, né, a gente tentou debater sobre a questão do plano de Deus, né, sobre o livre-arbítrio. Essas coisas realmente são complexas. Mas, como eu já falei também em aulas anteriores, você, para ser salvo, não depende de entender essas coisas. Você não tem que entender sobre eleição, predestinação, calvinismo, arminianismo. Essas coisas, a nossa salvação não depende disso. A gente estuda isso porque está nas Escrituras, é importante, tem aplicações práticas para a nossa vida. Né? Não vou dizer que é inútil, não é que é inútil, é importante sim. Porém, né, não é a mensagem de salvação que vai completa, né? No caso, estudar essas coisas. Tá? Não tem como a gente querer ensinar, né, esses temas super complexos, falando de livre-arbítrio, né, para alguém que está na rua precisando ali, né, de uma mensagem de libertação para sair das drogas, da prostituição. Né? Essa pessoa quer ouvir que Jesus, né, vai libertar ela, que Jesus vai salvar, vai perdoar os pecados, vai dar a vida eterna. Então a mensagem de salvação ela é simples. Né? E os gregos sofriam, né, para entender isso, porque eles gostavam de coisas complexas. Pode-se dizer isso. Eles gostavam de argumentos eruditos, filosóficos, enfim. Tá? E essa mensagem simples e direta, ali eles, né, rejeitaram. Tá? Entretanto, embora simples, a mensagem de Paulo era poderosa em Deus, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, 1 Coríntios 1,18, deixando bem claro que para aqueles que perecem, para os ímpios, eles olham para a mensagem da cruz e vê como loucura, mas para nós que somos salvos, nós entendemos que aqui está o verdadeiro poder de Deus. A palavra poder, usada aqui do grego, dunamis, ou como alguns escrevem, dinamis, é a mesma palavra usada para dinâmica, que na física é usado para as leis de Newton, né, as leis da dinâmica, né, as leis de Newton, é traduzido como força, tá? Dinâmica, algo que se move, que tem força, que é envolvido nesse sentido. Então é poder nesse sentido, é algo realmente poderoso, algo que tem força, tá? É dinâmico, se movimenta. Então é isso que Paulo está falando, é o poder de Deus, é algo extraordinário, né, para a salvação de todo aquele que crê. Então a palavra da cruz preenche as necessidades da alma humana, tá? Ela vai no fundo da alma humana, ela traz transformação, ela muda a vida, ela muda o coração, ela faz com que as pessoas sejam diferentes, começam a agir de maneira diferente, né, sejam transformadas no seu interior, enquanto a sabedoria humana não o faz. Tá? Aqui não é que a gente está criticando a sabedoria humana, dizendo que ela é inútil, tá? Que a sabedoria humana não serve de nada, que buscar conhecimento não é bom, não é isso. Tá? É muito bom estudar, buscar conhecimento, ter sabedoria, porém a sabedoria humana ela não tem a capacidade de salvar. Ela não tem a capacidade de preencher o vazio do ser humano.
A gente não pode confiar a salvação na sabedoria humana. A gente tem que confiar a salvação em Cristo Jesus. Então o evangelho é poderoso para salvar o homem que crê. Logo, para os que perecem, a palavra da cruz é loucura, né? Mas para nós, os cristãos, é poder de Deus para salvar o ser humano. Então, né, para nós, a palavra da cruz é poder de Deus, essa palavra que nós temos que pregar, nós temos que falar o tempo todo, nós temos que apresentar Jesus como sendo o Salvador que pagou o preço do pecado por nós na cruz do Calvário. Vamos para o tópico 2. Expressões-chave na doutrina de Paulo. O Evangelho de Cristo. Além de aparecer em 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, coloquei aqui algumas passagens, né? No caso, a palavra evangelho, né? No caso, aparece nas cartas de Paulo também, né? O Evangelho de Cristo. Só uma correção aqui, o escritor da revista coloca 4 evangelhos, aparecendo nos 4 evangelhos. Só que assim, em João, apesar do evangelho estar presente, eu particularmente não encontrei em João o uso da palavra evangelho, principalmente em grego, que a gente vai ver aqui no próximo slide. Então, eu não encontrei. Aí eu fiz uma busca, tem um aplicativo, tem um site também, que eu fiz uma busca no original, não encontrei a palavra evangelho em João, tá? A palavra evangelho, não é que o evangelho não está lá, o evangelho está lá. Estou falando o uso da palavra. A Mateus usa várias vezes, Marcos também, Lucas também, mas João não usa, pelo menos eu não encontrei. Tá? Então, das 76 referências dessa palavra no Novo Testamento, 54 vezes encontramos nas cartas paulinas. Por isso, podemos dizer que ela é central para a doutrina ensinada pelo apóstolo. Então, Paulo sempre usou a palavra evangelho para se referir, né, no caso, ao seu tema principal aí de pregação, né, que fala realmente da salvação do ser humano. Então, no Novo Testamento, a palavra grega para evangelho é euangelion, né, que, no caso, o prefixo eu significa aí bom, né, bem feito. Então, evangelho pode ser traduzido como boa nova, boa notícia que se leva às pessoas. Então, quando alguém levava uma boa notícia, estava levando um evangelho. O evangelista era aquele que, né, levava as boas notícias. Então, né, no Antigo Testamento tem uma palavra do hebraico que faz referência às boas novas, e para o Novo Testamento a palavra usada foi evangelho, que no caso nós fazemos uma transliteração para evangelho, no lugar do coloca um V, né, para aportuguesar a palavra, vamos dizer assim. Então, o sentido original é esse, boa nova, boa notícia. Então, nosso Senhor ordenou que fosse levada a boa nova da sua doutrina a toda criatura, Marcos 16, 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, a ordem de Jesus é essa, que nós devemos pregar o evangelho, tá? E o que é esse evangelho? O que consiste esse evangelho? Qual é o conteúdo desse evangelho? Então, é isso que a gente precisa entender aqui. Tá? Paulo fez assim e não por acaso identificava a sua pregação como o Evangelho de Deus. Tá? Você pode conferir as passagens bíblicas, que 1 Tessalonicenses 2, versículo 2, 8 e 9, 2 Coríntios 11, 7, Romanos 11, 1, 15 e 16, são passagens que Paulo faz referência ao Evangelho de Deus. Então, seu Evangelho era a manifestação do poder de Deus. Romanos 1, 16 e 17, fala assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então essa passagem de Romanos é muito conhecida, né, que a gente fala sobre a justificação pela fé, mas antes ele vem falando que o Evangelho é o quê? É o poder de Deus para a salvação, é um poder, é um dinamis, é um poder divino e dinâmico, que atua de maneira imediata na vida do pecador. Então, o pecador ele é liberto do pecado através da pregação do Evangelho. Então, a pregação do Evangelho ela tem que ser o quê? Poderosa, né? Ela tem que transformar vidas. Ela tem que ser uma pregação que salva. E aqui entra, né, a gente vai falar mais na frente essa questão da pregação, mas a gente já pode até começar a pensar sobre isso, né? O poder, né, a unção está na mensagem ou está no pregador? Tá? Só para levantar o questionamento, a gente vai falar disso mais na frente. Tá? 2.2, Cristo crucificado. Em Gálatas 3:1, Paulo escreve, não foi diante dos olhos de vocês de que Jesus Cristo foi exposto como crucificado?
Então, Paulo, ele começa a chamar a atenção dos crentes ali daquela igreja, porque eles começaram a adotar algumas doutrinas contrárias, né, ao que Paulo tinha ensinado. E Paulo vai, né, procurar entender por que isso aconteceu. Paulo fala, olha, eu expus diante de vocês Jesus crucificado. Vocês entenderam essa mensagem. Pelo menos eu pensei que vocês tinham entendido, né? Acho que na mente de Paulo ele estava assim. Tá? Mas vamos lá, continuando aí, né, só enfatizando essa questão do Cristo crucificado. Se o mundo julgava como loucura a mensagem do Messias crucificado, o apóstolo afirmava que a mensagem era a mais sublime demonstração da sabedoria de Deus. Então Paulo vai estar o tempo todo falando do Cristo crucificado, porque essa é a mensagem de sabedoria, ou seja, é a revelação da verdadeira sabedoria de Deus. A verdadeira sabedoria de Deus está em Cristo, tá? E o Cristo crucificado, né, é uma demonstração dessa sabedoria. Então, ora, a cruz traz uma ideia de fraqueza ou loucura a quem não crê, ou seja, quem não crê, a ideia parece que é essa, de fraqueza, mas é poder e sabedoria de Deus para os que creem no Senhor. Então a gente tem a passagem aqui de 1 Coríntios 2,6, fala assim, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. É bom a gente ler o texto por completo, né? Eu coloquei o versículo do jeito que foi citado na revista, mas o texto por completo, Paulo ele vai fazer uma exposição mostrando que a sabedoria do mundo, tá, ela não tem valor nenhum quando se trata de salvação. Ela não vale de nada nesse sentido. Então, os homens não conseguem alcançar a sabedoria divina, pois estão escravos do pecado. E por isso, para eles, essa sabedoria é loucura. Então, quem está na escravidão do pecado, né, está aí, no caso, vivendo, olhando somente para o pecado, praticando o pecado, ele não consegue compreender por completo a sabedoria divina. Ela não consegue ter esse conhecimento. Por isso que o Evangelho não foi anunciado por mera sabedoria humana, mas apresentado por meio de Jesus Cristo, o crucificado. A Paulo vai argumentar dessa forma. Eu não cheguei para vocês pregando palavras de sabedoria humana. Não usei uma retórica refinada. Eu não sou aquele orador perfeito. A gente tem uma passagem em Atos dos Apóstolos que uma pessoa dorme enquanto Paulo está pregando, né? Será por quê? Será porque a pregação de Paulo era muito longa? Né? Será que o camarada somente estava cansado? Ou será que é porque Paulo falava mais devagar, não tinha uma retórica refinada? Nós não sabemos exatamente o motivo, mas Paulo deixa bem claro que o que faz a diferença na pregação dele não é o fato dele ser um bom orador, orador no sentido de alguém que fala bem em público, não é o fato dele usar sabedoria, conhecimento filosófico, não é nada disso. O que fez a diferença foi que ele pregou com poder, uma mensagem que fala o quê? Do Cristo crucificado. Então, não podemos deixar de pregar o Cristo crucificado. O tema da expiação dos pecados deve ser mais pregado e ensinado em nossas igrejas. Então isso aqui, o escritor da revista vai dar uma alfinetada, falando, olha, preguem mais, tá? Parece que não estão pregando. Tá? Tem muitas igrejas que não estão pregando, de fato. Se a gente for fazer uma análise detalhada aí, nos dias de hoje está muito bagunçada essa questão da pregação do evangelho. Muitas igrejas pensando somente em dinheiro, então tem a teologia da prosperidade, agora está surgindo aí, já tem na verdade há um bom tempo, mas está popularizando a teologia coach, onde as pessoas tentam viver melhor, serem mais produtivas através da mensagem do evangelho, o evangelho entre aspas, porque é um evangelho que não fala de pecado, que não fala de arrependimento, que não fala de Cristo na cruz, um evangelho que parece que só veio satisfazer o bem-estar do ser humano enquanto ele está aqui nessa terra, não fala de vida eterna, de condenação eterna. Se você for ouvir por aí alguns pregadores coach, que tem essa mensagem coach ou da teologia da prosperidade, você vai ver que raramente eles falam de inferno, raramente eles falam de arrependimento, de abandonar o pecado. A mensagem deles raramente fala de Jesus crucificado, da ressurreição de Jesus, mudança de vida. Não tem, geralmente não tem. Pode observar, tira para um momento para ouvir. De vez em quando eu recebo o link de algum desses pregadores coach, aí eu falo, será que eu estou errado em criticar esses caras? Peraí, deixa eu abrir aqui, vou assistir. Aí eu assisto e falo, não tem como. Eu estou tentando gostar desses camaradas, mas não tem como, a mensagem não tem conteúdo, não tem evangelho na mensagem deles. Então a gente tem que entender o evangelho e pregar o evangelho. A mensagem do evangelho ela não é popular, a mensagem do evangelho não traz visualizações no YouTube, não lota igreja. Se você for observar, não estou dizendo que isso nunca aconteça, tá? Acontece sim, às vezes num evento grande, numa cruzada, um pregador famoso que tem um canal no YouTube, que prega o verdadeiro evangelho, realmente isso acontece, mas é muito pontual.
tá? É muito pontual. Se você é pastor de uma igreja e se você começar a pregar, né, evangelho mesmo, você vai ver que com o passar do tempo, né, logo no início, pode-se dizer assim, logo no início, muitas pessoas vão sair, muitas pessoas vão, né, vão desanimar, e aí com o passar do tempo, se você insistir, aí Deus vai salvando as pessoas e a sua igreja vai enchendo de crentes verdadeiros. Tá? Se a sua igreja hoje é uma igreja que prega o evangelho e é uma igreja que tem muitos membros, tá de parabéns, porque ela tem membros salvos. Agora, tem igrejas por aí que os pastores, né, para que tenham um bom dízimo, que tenham um bom número de crentes, abandonam um pouco essa mensagem da cruz e vai para uma teologia mais light, uma mensagenzinha mais, né, de prosperidade, né, de vencer na vida e tudo mais, chama mais atenção, a igreja lota, o dízimo é bom, mas ali tem muitos que não são salvos, tá? Tem muitos que não conseguem compreender ainda o evangelho. Então, por quê? Porque a igreja não prega o evangelho. E isso está cheio por aí. Eu estou falando aqui, não é porque eu estou imaginando coisas, não. Coisas que eu conheço. Tá? Igrejas que eu já fui, que eu já presenciei. Tá? E a mensagem não é a mensagem do evangelho. É a igreja lotada. Tá todo mundo achando muito bom. Então, a gente tem que pregar a mensagem do evangelho. Tá? O poder de Deus que salva o pecador. 2.3. Cristo ressurreto. Não há importância na morte de Cristo se Deus não tivesse ressuscitado. Olha só, isso é muito importante. Às vezes a gente começa a falar de Cristo na cruz, de Jesus crucificado, que a morte de Cristo foi para nos salvar, e a gente esquece de falar que Jesus ressuscitou. Mas sem a ressurreição, a cruz não teria sentido. Em vão seria a nossa pregação sobre a morte de Jesus. Não faria sentido nenhum pregar a morte de Jesus se ele não tivesse ressuscitado. A 1 Coríntios 15, 14, Paulo fala, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Estamos crendo em vão, não faz sentido crer, nem faz sentido pregar, é melhor abandonar tudo isso. Então, se Jesus não ressuscitou, se não houve ressurreição, não faz sentido o evangelho. Por isso, o apóstolo descreve de maneira sublime, 1 Coríntios 15, 3 e 4, Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, aqui Paulo está deixando bem claro, né? Ele reafirma, né? Ele reafirma a ressurreição de Cristo, deixando bem claro que Jesus ressuscitou e é isso que garante a nossa salvação. A ressurreição, né, no caso, a ressurreição completa da obra de salvação, consumando a nossa libertação do domínio do pecado e a nossa justificação diante do Senhor. Olha só, por que a ressurreição consuma a nossa libertação do pecado e a nossa justificação diante de Deus? Porque ela prova que Jesus é Deus. A ressurreição prova que Jesus ele tem sim o poder para levar sobre si todos os nossos pecados. No caso, né, a capacidade de pagar o preço dos pecados. Vale ressaltar isso. Nós tínhamos que ter alguém sem pecado para morrer por nós. E quem pode ser sem pecado? Somente quem é Deus. E Jesus prova a sua divindade ao ressuscitar. Então, uma coisa puxa a outra. Está tudo vinculado. Então, se Jesus não tivesse ressuscitado, não faria sentido crer nele. Ele não tinha provado nada. Então, ele não tinha consumado a salvação. Então, nós temos que, né, falar da ressurreição de Jesus. Logo, a relação entre a cruz e o túmulo vazio de Jesus expressa o real significado da cruz. A crucificação e a ressurreição formam uma unidade. Um não é mais importante do que o outro. Né? Qual é mais importante para o pássaro, a asa direita ou a asa esquerda? Não faz sentido ele ter só uma. Então, né, qual é mais importante, a crucificação ou a ressurreição? É sem sentido essa pergunta. Isso forma uma unidade. Portanto, nosso Senhor é proclamado como crucificado e, ao mesmo tempo, o ressurreto. Temos que pregar essa mensagem completa. Tá? Jesus morreu, mas ressuscitou, hoje está no céu, né, intercedendo por nós. Vamos para o tópico 3. Os efeitos da mensagem da cruz. Uma vida no poder de Deus. A mensagem da cruz é uma mensagem de poder, né? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o quê? Poder de Deus. Então, o versículo que a gente já leu anteriormente, 1 Coríntios 1,18. Então, aqui é o poder de Deus para a salvação. Por isso, devemos esperar a manifestação do poder ativo de Deus
na nossa vida. Tá? No caso, o Evangelho é uma mensagem transformadora, né, que, no caso, vem com a unção do Espírito Santo, com o toque do Espírito Santo e transforma a vida das pessoas. Então, tem pessoas por aí que entendem do Evangelho de forma lógica, tá? Tem um entendimento humano do Evangelho, mas não tem um entendimento espiritual e não crê, não deposita a confiança da salvação no Evangelho. O Senhor Jesus pode nos usar como instrumentos para salvar o pecador, curar enfermos e libertar as almas dos demônios, assim como ele mesmo fez, Marcos 16:15, né, ele tem a ordem dele para fazer, mas quando a gente lê o Evangelho de Marcos, logo no começo, a gente já vê Jesus expulsando demônios. Né? Marcos cita mais de uma vez. Então Jesus, né, expulsa demônios, cura enfermos, cura doenças leves, né, como febre, mas cura doenças graves, né, como um aleijado, como, né, doenças, até pessoas que morreram, ele ressuscitou. Então Jesus mostra de forma geral, né, que como se deve pregar o Evangelho, que o poder que tem o Evangelho. E isso também está aí para nós. Tá? Marcos 16:15-16, e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E os sinais acompanham os que creem. Então, está bem claro que os sinais vão acompanhar aqueles que creem e que pregam o Evangelho. Então, os milagres da salvação, cura, libertação devem acompanhar a nossa vida no serviço do reino de Deus. A Jesus, ele trouxe uma salvação completa. O maior milagre é o milagre da salvação. A questão da cura, a gente já falou em aulas anteriores, não é algo que vai acontecer para todo mundo, é muito específico, tem um propósito específico. Mas Jesus, ele liberta da escravidão do pecado, ele liberta que Satanás está, né, escravizando as pessoas. As pessoas realmente estão presas nos seus vícios, na pornografia, na prostituição, no adultério, na bebida, enfim, tudo que não presta nesse mundo, no dinheiro, né? Pessoas gananciosas, mentirosas, fazendo tudo para ganhar mais dinheiro, passar a perna nos outros. É um mundo que está dessa forma, perdido. O mundo jaz no maligno, mas Jesus pode libertar. Ele liberta de tudo isso. A mensagem do Evangelho traz essa transformação. O único meio de mudar a sociedade é pregando o Evangelho. Aí sempre que a gente entra nesse tema, eu gosto de falar, né, que a gente está num momento político muito delicado, né, e eu vejo muitos crentes aí querendo criar uma certa expectativa, uma esperança em um político crente que vai ajudar os crentes, vai ajudar a igreja. Eu tenho um pouco de cuidado com isso, tá? A gente tem que ter um pouco de cuidado, porque não é que a gente não deve votar em político crente, a gente deve sim, mas não pense que o Evangelho vai se expandir mais porque tem um político crente, porque tem um deputado crente, porque tem um vereador, um prefeito crente. Isso vai ajudar o Evangelho a se expandir. Deus não precisa dessa ajudinha. Tá? O Evangelho ele vai se expandir de todo jeito, porque ele é o poder de Deus, é de acordo com, né, a dinâmica divina. Tá? A gente só tem que pregar o Evangelho. Tá? É o Evangelho que vai mudar a sociedade, não é qualquer outra coisa. Tá? É somente a pregação do Evangelho. Então, a mensagem que pregamos não é filosofia humana, mas no poder divino para a transformação, mas o poder divino, né, corrigindo aqui, poder divino para a transformação da vida de quem crê, né, no Evangelho. Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então as pessoas vão crer se elas ouvirem o Evangelho, tá? Se elas tiverem acesso ao Evangelho. Então isso é importante. Só abrindo mais um parênteses aqui, como eu falei da questão de políticos, é importante, né, que o político ele possa facilitar a pregação do Evangelho. Numa praça escura, né, o prefeito pode colocar ali lâmpadas para que ilumine e facilite ali a evangelização, quem vai evangelizar de madrugada, às vezes quem vai atender pessoas necessitadas de madrugada, levar uma sopa, enfim, uma cesta básica. Então, os políticos podem agir dessa forma, né? No caso, fazendo com que o ambiente em si seja favorável à pregação do Evangelho. E através da pregação é que as pessoas são transformadas. Tópico 3.2. Uma vida de humildade. Quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz com a sabedoria desse mundo. Tá? 1 Coríntios 1:20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Então nós temos a sabedoria da cruz e a sabedoria do mundo. É um contraste. Tá? Mais uma vez, não é que a sabedoria humana não serve de nada. Aqui Paulo está dentro do contexto da salvação.
Tá? O contexto da salvação, essa sabedoria humana, ela não serve, ela é inútil. Ela não vai salvar a pessoa. Tá? O evangelho é para todos. Não importa, não é desde o mais sábio, do mais inteligente, do mais estudado, ao mais inculto, aquele que não estudou nada, que não sabe nem ler. Tá? Vai assinar o nome, tem que colocar digital. O evangelho é para todos esse. É desse que nem sabe ler até o pós-doutorado. Entende? O evangelho é para todos. Então a sabedoria humana, quando se trata de salvação, ela não serve, ela é inútil. Então esta exclui a Deus, enaltece o narcisismo humano e recusa reconhecer Jesus como Cristo como Filho de Deus. Então a sabedoria humana, né, muitas vezes ela traz isso aqui, tá? Não vou dizer que é toda, sempre, tá? Mas se a pessoa for confiar somente na sabedoria humana, ela vai ignorar Deus, ela ignora Jesus como Filho de Deus, ela faz com que o ser humano ame a si mesmo, né, seja narcisista, tá? Vai simplesmente destruir o ser humano, tá? E vai afastar mais o homem de Deus. Enquanto aquela, ou seja, a sabedoria de Deus, né, a da cruz, nos faz prostrar diante de Deus. A Mateus 2,11 conta, né, aí dentro do contexto do nascimento de Jesus, né, entrando na casa acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então aqui tem, né, alguém se prostrando diante de Jesus. Né, faz reconhecer a nossa miséria, Isaías 6,5. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então aqui Isaías, quando teve essa revelação de Deus aqui, né, ele vai falar assim, ai de mim, eu não sou nada, eu não tenho nada. Então, a sabedoria divina, quando se revela, ela mostra, nós entendemos que nós não somos nada e temos que depender 100% de Deus. Né? No caso, nos faz descobrir quem verdadeiramente é Jesus, manso e humilde de coração. Mateus 11:29. Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então aqui, né, a gente conhece mais Jesus. Quando a gente se abre para a sabedoria divina, a sabedoria da cruz, nós conhecemos mais de Jesus, né, e aprendemos com ele, aprendemos humildade e mansidão com ele, porque foi ele mesmo que falou, né, aprendei de mim, né, tomai sobre vós o meu jugo. Tá? Então nós possamos, né, encontrar descanso para a nossa alma somente em Cristo Jesus. Então a mensagem da cruz nos constrange a viver a humildade. Tá? Isso é a transformação que traz a mensagem da cruz. 3.3. Uma vida na dependência do Espírito. Como o apóstolo Paulo, devemos ter a plena consciência das nossas fraquezas humanas, limitações pessoais e medos, no caso, interiores, né? Medos interiores. 1 Coríntios 2,3, e eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Então Paulo vai, né, apresentar aí, né, que a pregação do Evangelho é por meio do poder do Espírito Santo, não por, né, nossa força própria. Por isso, as Escrituras nos estimulam jamais depender ou confiar de nós mesmos, mas exclusivamente do Espírito Santo. 1 Coríntios 2,4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Quem prega com frequência pode ser que já passou por essa experiência, né? Eu já passei por essa experiência. Já teve vezes que eu fui ministrar e eu estava numa correria muito grande, às vezes era coisa da igreja para resolver e eu não tive tanto tempo para preparar a mensagem. Mas eu orei bastante, jejuei, busquei, pedi a direção de Deus. Não é que eu não estudei, eu estudei, preparei a mensagem, mas parecia que para mim assim não estava muito boa a mensagem, entende? Mas Deus compreendeu a minha situação e quando eu preguei foi uma bênção. Pessoas se converteram, né? Foi realmente uma bênção. Porque naquele momento eu realmente resolvi depender do Espírito Santo. Mas já teve situações onde eu fui mais arrogante. Eu vou preparar aqui minha mensagem, me dediquei somente no preparo da mensagem, não orei, não jejuei, não busquei. Não, a mensagem está muito bem preparada. Fui para o púlpito assim, não aconteceu nada. Tá? Não é que a mensagem não tem efeito, que tudo depende do Espírito Santo, da vontade do Espírito Santo. Se Jesus quiser salvar alguém através de um pregador frio e mal preparado, ele salva, porque eu acredito que o poder está na mensagem. No entanto, nós que temos o ministério de ensino e de pregação, nós temos que ter sempre em mente que o poder não está na nossa vida, está na mensagem, porém, nós temos que buscar
para que essa mensagem, ao ser ministrada, seja ministrada com unção. Tá? Então nós temos que orar e depender de Deus. É através da pregação do Evangelho com poder é que tem salvação. Tá? 1 Coríntios 2,4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder, né, do Espírito e de poder. Então aqui Paulo deixa bem claro que a palavra dele, a pregação dele, não é porque, né, ele preparou bem a mensagem e colocou palavras persuasivas para convencer as pessoas. Não, quem vai convencer é o Espírito Santo. Então ele pregava na dependência do Espírito Santo. Então o Espírito nos faz agir, ter criatividade, fazer as coisas de modo que glorifiquem a Deus. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. A mensagem da cruz nos ensina a depender exclusivamente do Espírito. Então, quando nós vamos viver a vida cristã verdadeira e pregar o Evangelho, tudo tem que ser na dependência do Espírito Santo. Todas as vezes que nós começamos a confiar em nós mesmos, as coisas vão de mal a pior. As coisas começam a andar, né, de forma errada. Tá? E muito dessas mensagens pregadas de evangelhos falsos que tem por aí, são mensagens onde as pessoas colocam ali o seu ponto de vista, a sua visão, visando outra coisa. Não está falando de Deus, não está falando do Espírito Santo. Então, não tem transformação, não tem mudança de vida, não tem dependência do Espírito Santo. Mas a mensagem da cruz, ela nos ensina realmente a depender do Espírito em todos os aspectos. Amém? Então, chegamos na nossa conclusão que diz assim: a mensagem da igreja é a cruz de Cristo. Essa cruz dá conta do Cristo crucificado, o ressurreto. Essa mensagem traz escândalo ao mundo, mas poder para nós. Olha só, a mensagem é a cruz. Né? Tem aquele hino muito bonito, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. É um hino muito bonito, a gente canta, né, aquele hino, se emociona, mas aquilo tem que se concretizar na prática. Tá? Essa mensagem ela tem que ser pregada. Continuando aqui a conclusão, ela salva, cura e liberta o pecador, ao mesmo tempo que nos revela uma vida de poder de Deus, humildade e dependência do Espírito. A mensagem gloriosa da cruz transforma o homem inteiro. Então essa mensagem é uma mensagem que, né, transforma vidas, é uma mensagem que, né, vai salvar o homem do pecado. E quem foi alcançado por essa mensagem tem que pregar essa mensagem, tem que viver essa mensagem. Então que nós possamos viver mais na dependência de Deus, nós possamos mais confiar em Deus, confiar no Evangelho, tirar o eu, né, e colocar Cristo. Tá? Que a cruz de Cristo possa aparecer, né, que a cruz de Cristo possa ser, né, no caso, o centro da nossa pregação. E que, ao falar da cruz, nós também possamos falar da ressurreição, porque isso garante a nossa salvação. Cheguei aqui até o final. Muito obrigado para você que acompanhou até aqui a aula. Né? A gente tem aqui as perguntas para quem vai ministrar aí na sua igreja com slide. E aqui, mais uma vez, reforçando o nosso conteúdo que temos aí no nosso site, né, o slide em PowerPoint também. Tá? O nosso WhatsApp, mais uma vez, 94 98409 2869. Só mandar uma mensagem. Estamos à sua disposição para ajudar no que for necessário. A paz do Senhor. Até a próxima aula.